Bem, vamos iniciar o nosso estudo de hoje, iniciando o capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos. Nós vamos examinar dos versículos 1 ao versículo 20. Nesta passagem, Jesus trata do endemoniado gadareno. Nós estamos diante de uma situação de possessão espiritual, em que um demônio se apoderou do juízo de um homem e provocava todo tipo de transtorno na sua vida. Vamos examinar as particularidades desta perturbação para que nós tenhamos um pouco mais de entendimento sobre como os espíritos malignos podem atuar na vida das pessoas e prejudicar a sua felicidade. Tá bem? Vamos à leitura. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E perguntou-lhe, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Bem, essa região de Gadara, que era próxima a Decápolis, e era uma cidade, uma região onde não havia muitos judeus. A cultura que predominava ali era o helenismo, a influência do pensamento grego, dos costumes. E Jesus chegou ali através de um barquinho, e assim que ele desceu do barco,
aconteceu a aparição deste homem, que, segundo a narrativa do Evangelho, era uma pessoa que estava totalmente possuída por um espírito maligno, a ponto de fazer com que ele não tivesse qualquer tipo de raciocínio como um homem comum. E possuído daquele demônio, ele corria por aquelas pastagens, por aquelas regiões ali em volta, né? Ele corria no meio das pedras, no meio dos túmulos, se machucava e se batia. Era uma pessoa que o seu juízo havia fugido por causa da influência de um espírito maligno. Eu acho que nós podemos tirar daqui lições importantes. Há uma outra passagem no Evangelho segundo Mateus, referindo-se a essa mesma situação, em que ele afirma que seriam 2 os endemoniados. Mas as outras passagens dizem que é apenas um endemoniado. Para nós tanto faz, o que importa é o que acontecia com aquele homem e como Jesus agiu com ele para ajudá-lo na libertação. Amém? Até aí? Bem, o que os espíritos podem fazer com o juízo de uma pessoa? Um espírito maligno, se por alguma razão se associar a um indivíduo, ele pode alterar o seu juízo. Em algumas situações, ele altera apenas a conduta da pessoa. Nos casos mais graves, ele pode levar a pessoa a ficar totalmente sem juízo e possuir a mente da pessoa, de maneira que esse indivíduo pode ficar irreconhecível. Quem conviveu com ele em outro tempo, em que ele tinha uma normalidade mental, vê que aqui ele não existe mais, existe ali um ser desequilibrado, um ser louco. Essas enfermidades de natureza espiritual, elas podem ir desde uma simples influência na pessoa até um total controle da mente pelo espírito maligno, como nós vemos aqui nesse caso grave. A igreja precisa saber que os espíritos malvados, eles podem exercer influência sobre a nossa conduta, sobre o que nós pensamos, o que nós agimos. Isso é a tentação que Jesus tanto nos alertava e os apóstolos também alertaram. Tá bem? Então, espíritos malignos são seres invisíveis a serviço de Satanás e que são perigosos. Eles podem causar danos à nossa mente, ao nosso pensamento, à nossa vida mental. Tá certo? Até aí os irmãos concordam? Tá direitinho? Bem, a situação desse endemoniado aqui era muito grave, porque ele não conseguia ficar no meio das pessoas, era impossível conviver com ele. Hoje nós temos os sanatórios, né, os lugares onde esse tipo de enfermo é internado. Ele não tem como conviver com as pessoas e pode, inclusive, colocar em risco a própria vida. Uma pessoa endemoniada que sai correndo por aí, pode entrar numa estrada hoje, numa avenida, se atirar embaixo de um carro, e, enfim, colocar em risco a sua própria vida. E cabe aos familiares, aos médicos, o pessoal que tem contato com alguém que está nesse estado de desequilíbrio, interná-lo numa instituição onde ele possa receber o tratamento devido. Tá bem? Esses tratamentos são feitos com medicação adequada e também com orações. Aí entra a igreja para poder socorrer aquele perturbado, aquele atormentado. Então, de maneira prática, naquela época não havia esses recursos, mas nos nossos dias, nós temos recursos medicamentosos que podem ajudar a coibir a ação violenta das pessoas que estão endemoniadas ou perturbadas, enfermas gravemente, a ponto de não poder conviver com as outras pessoas. Então, nesses casos, convém que ela seja internada, que ela seja devidamente medicada, né, por um médico que atua nessa área, e que a igreja possa atuar também a seu favor, orando e clamando ao Senhor, para que o Senhor possa afastar
o demônio ou o espírito maligno daquela criatura. Tá bem? Até aí entendemos direitinho? Vamos lá. As pessoas possuídas por espíritos malignos, elas podem ter a sua força física alterada. Os demônios, eles impõem ao indivíduo uma força incomum. Alguém que está endemoniado, que está tendo uma crise de espíritos malignos, de possessão, pode ter uma força incomum. Pode ajuntar vários homens para segurar aquele indivíduo que eles não conseguem. Como é que nós podemos separar uma crise nervosa de uma crise de possessão? Na crise nervosa é possível segurar o indivíduo. 2 ou 3 homens é capaz de segurar uma pessoa em crise nervosa. Mas uma pessoa possessa, não. A força da pessoa é incomum. Os espíritos podem impor uma força muito grande ao indivíduo que está atormentado por eles. Tá certo? Aqui na nossa passagem, nós vemos que eles colocavam o enfermo na cadeia e ele, mesmo assim, arrebentava todas as grades e saía correndo. Amarrava ele com correntes, ele transformava aquelas correntes em migalhas. A força física que ele tinha era uma coisa incomum, não é? Então, são eventos que podem se passar em pessoas que estão perturbadas por espíritos malignos. Essa enfermidade é uma realidade à qual a igreja não pode fechar os olhos. Tá? E não basta dizer ao espírito maligno, sai, ele vai embora, não volta mais e fica tudo bem. As coisas não são tão simples. Nós vemos um caso de um demoniado que Jesus prescreve, inclusive, um jejum para ele. Não é? Porque há casos e casos de pessoas perturbadas. Há casos em que os demônios, os espíritos malignos, trazem enfermidade para a pessoa. Muitas passagens do Evangelho mostram Jesus curando indivíduos enfermos que, na verdade, estavam com possessão espiritual. Compreendemos direitinho até aí, essa parte? Como que a igreja ela deve agir em relação a uma pessoa perturbada espiritualmente? O pastor ou o responsável pela comunidade deve, no aconselhamento, avaliar o grau de desequilíbrio da pessoa. Porque a gente conversando assim com o indivíduo e com a sua família, a gente sabe quando o indivíduo está indo além de um desequilíbrio que a gente pode cuidar na igreja, não é? Quando está passando da conta, aí é hora da gente encaminhar para o profissional. Aí o profissional vai dar a medicação, a igreja continua fazendo a parte dela, que é orar, é clamar para que a situação seja superada. Tá bem? Por favor, não vamos fazer das possessões de espíritos malignos na igreja o casos de exorcismo. A igreja de Cristo, ela não exorciza espíritos, como a gente tem visto alguns irmãos que não têm um esclarecimento adequado, fazer do exorcismo um espetáculo para a igreja, para chamar a atenção. Não faça isso. Não se deve brincar com os demônios. Tá bem? Os eventos de derrubar as pessoas no chão, como nós temos visto, pessoas que derrubam multidões, essas coisas todas, elas não são bem-vindas à igreja de Jesus. Oferece um espetáculo bastante triste. É um poder que se manifesta ali, mas não é poder de cima. Tá bem? Vamos ter cautela. Perguntas sobre essas questões até agora que nós comentamos? Até agora comentadas? Alguma pergunta dos irmãos? Algum tipo de acréscimo em relação a isso? O assunto é um assunto novo na igreja, as pessoas não gostam muito de falar de demônios, mas eles existem em grande quantidade. Estão por toda parte, nós só não vemos, mas estão por toda parte. Tá bem? Ele sabe tudo o que nós fazemos. Não há uma coisa escondida que você faça que ele não saiba.
Por isso eles podem se enfiar na sua vida aí, tentando te arrastar para dentro do buraco do chefão deles. Né? O chefão fica lá embaixo, só governando a hoste dele, que está espalhada pelo mundo. Atrás de quem? De quem ele já tem na casa dele? Não. O povo que está aí fora bebendo, comendo, fazendo folias, se prostituindo, vivendo desonestamente, já estão na casa dele. Ele não envia os demônios para puxar essa gente para o buraco. Os seus demônios vêm na igreja de Jesus buscar quem está querendo se livrar dele. Ah, vocês estão querendo ir embora? Não vamos deixar, não. Vamos levar vocês para dentro do buraco. O que Jesus recomenda? Oração e vigilância. A todo tempo, a todo instante. Vigiemos para que nós não entremos em tentação. Tá bem? Por que fala isso? Porque alguma coisa do invisível solicita a nós que nós façamos determinadas coisas. E se a gente não vigiar, a gente acaba fazendo. Daí vem na casa do Senhor, Senhor, eu acabei escorregando. Aí o Senhor com paciência perdoa. Mas quantos escorregões? 70 vezes 7? Você que sabe, se você quiser arriscar, viver no pecado pensando que Cristo vai te perdoar sempre. O que é o verdadeiro perdão? Quando nós nos arrependemos das coisas que nós fizemos. E quem se arrepende vai voltar a fazer? Uai, não é possível. Se você voltar a fazer o que você se arrependeu, é porque você não se arrependeu. Quem se arrepende, não faz de novo. Tá bem? Atentos a isso, hein, irmãos? Atentos. Não, mas a expressão clamando, aí no versículo 5, a que você está se referindo, não quer dizer pedindo ajuda. Clamando é gritando, entendeu? O sentido das palavras precisa ser cuidadoso. Então, mas quem fala com Jesus é o demônio. Mas a adoração dele, assim, ele não está dizendo que o demônio se prostrou ali e adorou o Senhor, mas reconheceu que ele era o Filho de Deus. É nesse sentido que o demônio o adorou. Não é na adoração como nós entendemos, entendeu? Eu creio que não parece ser assim. Nós estamos tentando entender assim por algumas palavras que estão soltas aí no texto, né? Não vemos um demoniado, por exemplo, falando: Jesus, tenha compaixão de mim, afasta esse demônio daqui que ele está me acabando com a vida. Isso seria um estado de lucidez. Nós estamos tirando algumas possibilidades de palavras que estão soltas aí dentro do texto. Devemos evitar essa interpretação muito assim, alegórica, para não nos perdermos, né? Eu creio que ele estava fora do juízo dele. Ele permanecia assim, né? O irmão João? O nosso irmão João colocou uma outra posição, que a palavra adorar entraria como se submeter ao Senhor, né? Eu acredito que sim. Nós temos que ter cautela com a tradução da língua original para o português. Nem sempre a palavra tem o sentido correto. E às vezes uma mesma expressão quer dizer várias coisas na língua original. E o tradutor ele coloca que lhe parece mais adequada, né? A tradução é bastante complexa de uma língua do grego, né, para o português. Não é fácil, não. Algumas situações a gente vê que o tradutor ele ficou sem saber direito o que ele colocaria. Seria estranho um espírito maligno adorando o Senhor, né? O espírito maligno detesta o Senhor. Não é? Não gosta do Senhor. Pois não, irmã? Então, mas a gente não chegou lá. Vamos chegar agora mesmo na legião que entrou nos porcos, né? Tá certo? Vamos entrar lá já daqui a pouquinho, tá, irmã? Vamos entrar lá. Bem, a questão do adorou aí ficou resolvida. Os irmãos conseguiram compreender o sentido, né? Haveria estados de lucidez nesse louco? Não se sabe. Pode ser que sim, mas não está escrito isso aí. Tá bem? Vamos deixar claro isso. Pode ser que havia alguns momentos de lucidez, nós não sabemos. Ninguém ficava lá perto dele para saber, né? Mas na atualidade, assim, o senhor não nunca observou casos em que pessoas possam estar nesse caso de subjugação, ela tem momentos de lucidez?
Como eu disse, as possessões, a influência de espíritos malignos varia muito de caso para caso, inclusive as circunstâncias. E quando não é muito intensa a influência, você consegue observar situações de lucidez ou até períodos longos de lucidez por períodos de perturbação intensa, onde a lucidez desaparece. Isso pode acontecer, tá bem? Mas os casos de possessão hoje não são muito comuns. A gente não tem observado muitos casos de possessão aí pelas ruas, né? Nem na igreja. Não são muito comuns, não. Casos de verdadeira possessão. São casos mais difíceis de serem encontrados e por isso mesmo difíceis da gente estudar, observar. Tá bem? Avançando, vamos lá. O espírito maligno disse para o Senhor, aí no versículo 7, que o conjurava, porque ele o estava atormentando. Jesus dizia para o espírito: sai deste homem, espírito imundo. O espírito estava bravo, porque sabia que, sob a ordem do Filho de Deus, ele teria de sair daquele homem. E Jesus pergunta então o nome do demônio, e ele responde que o nome dele era Legião, porque eles eram muitos. Seria estranho Jesus perguntar o nome do demônio se o demônio não tivesse nome, não é? Os demônios têm nomes lá entre eles, né? Mas isso é um assunto ligado ao conhecimento dos mestres, né? Ao conhecimento daqueles que estão muito além de nós, em termos de conhecer tanto as coisas de cima, quanto tudo que há embaixo e o que há embaixo da terra, que é o sentido dado às regiões infernais. Então Jesus perguntou o nome dele, ele disse: o nome é Legião, nós somos muitos. O que quer dizer? Que uma pessoa atormentada de espíritos malignos pode estar possessa de vários espíritos, não só de um. Qual é outro caso clássico da Escritura, que nós observamos uma possessão de vários demônios? Um outro caso em que nós temos a afirmativa no Evangelho, em que essa pessoa, dela foi tirado 7 espíritos malignos. Maria Madalena, né? Dela foram tirados 7 espíritos malignos. Isso está no Evangelho. Então, é um caso de possessão que não envolve só um demônio, mas envolve vários demônios que atormentam aquela pessoa. Tá bem? Por favor, não diga que Maria Madalena era santa, não era, viu? Maria Madalena tinha uma vida tortíssima. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela buscou o Senhor, e o Senhor a limpou desses bichos invisíveis que estavam à volta dela, atormentando a sua vida e mantendo ela escrava do diabo. Tá bem? Ela depois se converteu ao Senhor, depois de ter sido liberta por Ele. Tá certo? Olha, demônios, espíritos malignos no pé de alguém indica chagas dentro da nossa alma. O Santo Agostinho, que é um dos pais da igreja, ele costumava dizer que o diabo atormenta somente os que são parecidos com ele. Tá bem? Isso fica uma mensagem para nós, uma mensagem da igreja. O diabo busca pessoas que têm uma vida torta para entrar e viver com ela. Se o demônio está nos atormentando muito, nós precisamos saber por quê. É porque nós estamos servindo ao Deus vivo? E quando nós estamos servindo ao Deus vivo, nós também somos fustigados pelo diabo. Mas se nós não servimos ao Deus vivo, se nós somos uma pessoa comum, vamos à igreja, tá, amém, vamos para casa, e o diabo está no nosso pé nos atormentando, tem alguma coisa errada com a gente. Não é? Nós temos alguma coisa em nós que se parece com Satanás. Esse é o grande problema dos tormentos. Então nós precisamos parecer com quem? Qual a pessoa que nós temos que parecer? Quem é com quem? Com Jesus.
nós temos que procurar nos parecer com Jesus e não com o diabo. E como é que Jesus era? Amoroso, não é? Perdoador, cuidadoso, não é? Misericordioso, não é? Derramava o seu amor sobre todas as pessoas, sem julgar. Então nós precisamos parecer com Jesus e não parecer com o diabo. O que o diabo faz? É egoísta, cheio de mentiras, vaidade, não é? Gosta das coisas terrenas, gosta de poder, né? De acusar, inveja. Todas essas manchas da nossa alma são manchas que vêm do espírito do diabo. E se a gente ficar muito parecido com ele, ele vem habitar a casa dele, por que não? Nós queremos que quem habite no nosso coração? Jesus. A nossa casa precisa ser morada de Jesus. Bem, irmãos, vamos arrumar a casa? Vamos arrumar a casa para Jesus morar? Vamos lá. Bem, vamos lá. Vamos lá na questão dos porcos. Jesus poderia ter enviado esta legião de espíritos malignos diretamente para o inferno. Ele poderia fazer isso como fez em outras situações. Então, por que ele fez com que a manada de porcos fosse a casa dos espíritos malignos por alguns instantes? Olha, não eram alguns porcos, era 2.000 porcos. Era porco demais, não é? O que tinha naquela região ali? Homens que não tinham fé. As pessoas que viviam ali eram pessoas que só se ocupavam das coisas terrenas. Certamente 2.000 porcos era uma riqueza considerável. Era considerável para aqueles homens. O que Jesus faz? Jesus quer chamar a atenção para o poder do Filho de Deus sobre os demônios. E ele então faz o quê? Ele fere alguma coisa que era preciosa para aqueles homens. A porcada. O demônio diz: nós podemos entrar no meio dos animais? O Senhor disse: vai. Aí eles entraram na manada e os porcos enlouqueceram. Os irmãos percebem isso? Os animais podem sofrer influência de demônios? Está escrito aqui. Está escrito aqui. Os animais podem sofrer influência de demônios. Senão eu não entrava na manada. Veja como os demônios eram perturbadores. Os animais entraram em desespero. Assim que eles penetraram no meio da manada. Eu não estou dizendo que ele entra dentro do porco, entendeu, gente? Ele perturba o ambiente onde aqueles animais estão. E os animais sentem a influência dele, fica desesperado. E saíram correndo e acabaram caindo numa ribanceira e morreram afogados, né? Lá embaixo havia água e eles caíram e morreram todos afogados. Foi uma confusão enorme. Os porqueiros correram para a cidade para contar o que tinha acontecido. Olha, tem um sujeito aí que... Sabe aquele louco que vivia correndo por aí? O sujeito estava são. E os demônios que saíram dele entraram nos porcos lá, e os porcos estão tudo mortos, afogados na água do mar. O povo, em vez de ir lá dar glórias a Deus, foram lá e disseram para ele: dá para o senhor ir embora da nossa terra? Irmãos, percebe como que nós vamos ficar pobres se ele continuar aqui. Vai acabar com os nossos porcos, né? Não perceberam o dom de Deus que estava em Jesus? Pois não? Se nós imaginarmos assim, um ambiente onde uma legião de espíritos malignos possa penetrar por alguma razão, ele provoca uma desordem. Eu acho que quando acontecem essas manifestações de descontrole em estádios de futebol, que é muito comum, em que as pessoas se matam e dão pancadas umas nas outras, aquilo é uma legião de demônios que vai para cima das pessoas por causa da violência que existe nelas, não é? E elas passam a fazer atos impensados e são capazes de matar ali sem saber que estão matando, porque estão naquele momento possuídas por espíritos malignos.
Isso é uma coisa muito séria e grave, que infelizmente a ciência forense não aceita, não admite, porque transferiria a responsabilidade do crime para um espírito. Mas o espírito ele não faz isso com a pessoa se a pessoa não tiver a intenção de matar o outro. É porque ele já tem a intenção de matar, o demônio só dá força para ele fazer isso. Essas manifestações em estádio de futebol, essas manifestações de ruas que nós temos observado no Brasil, em que os indivíduos passam a quebrar tudo, queimar coisas, e eles parecem animais, né? Mascarados e quebrando tudo, com toda certeza tem uma grossa influência de espíritos malignos, de legiões de espíritos malignos, desordeiros, que se esparramam aí pelas cidades nessas ocasiões, para poder quebrar a ordem estabelecida. Isso é muito sério. Irmã Cisomar. Os demônios? Sim. Sim, os demônios se ajuntam para fazer desordem. Aplica-se isso em várias situações. As festas onde envolve droga, as festas raves, né, que envolve droga, sexo irresponsável, as pessoas entram em coma, alguns morrem com overdose, as músicas que tocam ali só falam de coisas do diabo, né, sexo irresponsável, prostituição, assassinato, morte, violência, nuvens de espíritos malignos abatem sobre esses lugares e ali pode acontecer de tudo. A morte de 1, 2 ou 3 é só o sacrifício do demônio. As pessoas acabam sendo envolvidas por espíritos malignos. Isso é uma coisa gravíssima, gravíssima, que o homem desconhece e que está aqui, na Escritura. Leia esse texto aqui, você vai saber o que os demônios podem fazer com as pessoas. É muito grave, muito sério isso. Para nós nos protegermos, a nossa casa precisa ser a casa de Jesus. Que é a nossa casa? A casa do nosso coração. Não é? O que Jesus diz quando nós entramos na casa dele e que ele tira da nossa casa o espírito maligno? O que a palavra diz? O espírito sai, não é? Onde é que ele vai? Que lugar? Lugar deserto. O espírito maligno vai para um lugar deserto, fica lá um tempo. E ele fica lá para sempre? Não. O que acontece? Ele volta, para quê? Para ver se a casa está ocupada com coisas úteis ou adornada com bobagens. Se não foi, se a pessoa continua do mesmo jeito, o que acontece com ela? O demônio volta e ele traz os companheiros. E como será o estado dessa pessoa? Pior do que quando a pessoa chegou na igreja. Percebe os mecanismos de ação dos demônios? Então, meu irmão, olha, você entrou na igreja, Jesus te libertou, toma jeito, não é? Vai estudar a Escritura, vai orar, vai trabalhar na igreja, vai trabalhar com jovens, vai trabalhar na divulgação da palavra. Faça isso. Ocupa a casa com coisas úteis, porque ele vai voltar. Tá bem? Na hora que ele voltar, se nós estivermos ocupados, Jesus diz, olha, vai caçar outro rumo. A casa aqui é minha. Ele não vai entrar. Amém? Vamos concluir. Aqui no encerramento, né, o sujeito que era endemoniado ficou em perfeito juízo, segundo diz o versículo 15. Esse homem, assim que Jesus entrou no barquinho, ele chegou e disse, olha, Senhor, eu quero te acompanhar, quero estar contigo, né? Agradecido, porque a sua vida era uma loucura, o seu juízo havia voltado ao normal. O Senhor disse, não, olha, faz o seguinte, você vai para a sua casa, para a tua família, e anuncia a eles quão grandes coisas o Senhor te fez. E o que eu acho que é mais importante da gente anunciar, como Ele teve misericórdia de ti. A ação de Jesus sobre
os enfermos, os atormentados que somos nós, é uma ação misericordiosa. Não podemos esquecer disso. Lembrar sempre, o Senhor teve misericórdia de mim, da minha casa. Amém? E vamos anunciar o Senhor, né? O Senhor é bom.